quero cumprimentar aos nossos irmãos presentes e aos nossos irmãos que nos assistem pela internet, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos hoje, irmãos, dar continuidade, seguimento aos estudos que viemos fazendo. E hoje o assunto que nós iremos estudar é sobre o sétimo ensino da cruz, quando o nosso Senhor Jesus, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E fazendo isso, o Senhor Jesus dá o último suspiro e morre. Meus irmãos, é importantíssimo, é vital para a alma de cada ser humano na terra entender o que esta passagem da Escritura nos ensina. O que nosso Senhor Jesus deixou para dizer por último na cruz do Calvário. E entendermos que há verdades neste versículo que são inesgotáveis para a mente humana. Por isso eu quero convidar você a vir a ele, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46, e fazer a leitura conosco, pois está escrito assim: E então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dizendo isso, expirou. Amém. Meus irmãos, recline sua cabeça como um sinal de reverência diante do Senhor. E vamos orar, pedindo a Deus sua graça. Pai Santo, Deus bendito, Todo-Poderoso Senhor, nós viemos à tua presença nesta tarde. Nos achegamos, Senhor, com nosso coração feliz, satisfeitos por estarmos diante de ti, Senhor. Por podermos nos reunir mais uma vez para exaltar o teu nome, para cantar louvores ao Senhor, para aprendermos de tua palavra, para entendermos, Senhor, o teu plano bendito que foi consumado na cruz do Calvário. Senhor, bendito seja o teu nome por nos amar. Senhor, por nos ajudar a compreender estas verdades tão profundas e importantes. Meu Deus, e nós pedimos o teu auxílio, Senhor, para que tu estejas conosco, nos ajudando, que o teu Espírito nos guie na verdade, que o Senhor nos ajude, abrindo o nosso entendimento, abrindo nossos ouvidos, Senhor, despertando os nossos corações e mentes para essas verdades tão fundamentais da tua palavra, para o centro da própria Bíblia, para aquilo, meu Deus, que são verdades das quais nenhum cristão pode ser ignorante. Ajuda-nos, Senhor, nós pedimos tua graça. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, e aceita-nos junto de ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um louvor do cantor cristão. O nome do louvor é Incomparável. Vamos glorificar ao Senhor com este louvor. O grande amor do meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da petição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Um cálice que Jesus bebeu,
Louvado seja Deus. Meus irmãos, e de fato, quem pode contar exaustivamente sobre isso? Quem pode falar a respeito do amor de Cristo sobre a cruz de modo completo e total? Isso é algo completamente impossível para a mente humana, para a alma humana. Isso é tarefa para os crentes por toda a eternidade. Nós iremos falar e aprender sobre o amor de Cristo e sua cruz. Mas nós precisamos iniciar o nosso estudo aqui partindo de um ponto. E o ponto é que a morte do Senhor Jesus na cruz é um fato histórico. O mundo inteiro sabe do modo brutal, cruel, com que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz. Porém, é notória que há uma indiferença nas pessoas com relação a essa mensagem do Evangelho. E é assim, essa indiferença, ela precisa ser entendida por nós, porque ela tem uma razão. A razão é que não é suficiente saber que Jesus Cristo morreu, porque o mundo inteiro sabe disso. Porém, nós sabemos que muito poucas pessoas são transformadas. E por que razão os corações não são transformados quando as pessoas sabem que Jesus morreu na cruz? Meus irmãos, porque além de saber, é preciso entender. Entender como, entender onde, entender por quê o Senhor Jesus precisou morrer. Se isso não for explicado às pessoas, elas vão criar ideias tolas a respeito do que aconteceu no Calvário. E assim não serão transformadas. Como é que as pessoas geralmente enxergam a morte de Cristo? Elas pensam que simplesmente Jesus Cristo morreu porque ele não podia evitar. É assim que as pessoas pensam. Elas ouvem sobre a morte de Jesus e não ouvem mais nada a respeito. O que é que elas imaginam? Que aquele homem foi pregado naquela cruz central e ele estava impotente ali diante de seus inimigos e diante da morte. Essas são ideias tolas que o homem cria em sua mente por pura ignorância com relação ao Evangelho. Uma outra ideia tola que as pessoas têm foi que o Senhor Jesus foi arrastado para o Calvário contra a sua vontade. Essa é a ideia que as pessoas têm, é aquilo que eles veem nos filmes, é aquilo que vem na televisão. Um Jesus arrastado ao Calvário contra a sua vontade. Porém, não é isso que o Evangelho nos mostra. Meus irmãos, isso nós estamos dizendo respeito às pessoas do mundo que não foram convertidas. São as ideias tolas que essas pessoas têm com relação à morte de Cristo. Mas nós devemos olhar também que os crentes de hoje não têm ideias melhores. Porque a maioria dos crentes que eu conheço, o que ele sabe da cruz, ele aprendeu na televisão. Sequer gastou uma hora da sua vida para meditar nas coisas que aconteceram no Calvário. Então, entenda que essa é a razão de nós vivermos numa geração não convertida. E podemos dizer isso da maioria dos crentes que conhecemos. Não são pessoas transformadas, são pessoas ignorantes a respeito da cruz. E nós não podemos. Se nós queremos entrar no céu, meus irmãos, não podemos ter um entendimento vago ou superficial a respeito destas coisas. Porque é exatamente por não entender as razões pelas quais Cristo morreu na cruz, que os corações dos homens não é abalado e não é também transformado. Por isso, nós precisamos entender o que aconteceu na cruz. E esse é o propósito do nosso estudo de hoje. Meus irmãos, muitas coisas assombrosas aconteceram no Calvário, mas a maior de todas foi que o Eterno morreu. E essa é uma realidade que não nos abala, porque nós estamos familiarizados demais com estas coisas. E se nós não formos abalados, o nosso coração criará ideias tolas a esse respeito. Então nós precisamos partir desse princípio. Nós estamos familiarizados com estas palavras e por causa disso nós não refletimos sobre elas como deveríamos. Mas, como é que o Eterno pôde morrer? Muitos crentes não entendem isso e sequer pensaram nisso.
Meus irmãos, a verdade é que antes do Senhor Jesus nascer neste mundo, ele era espírito. O Senhor Jesus não tinha um corpo, não era um homem antes dele nascer lá em Belém e ser colocado na manjedoura. O Senhor Jesus era espírito, porque ele mesmo nos ensinou em João 4:24 que Deus é espírito. E espíritos não morrem. Espíritos são imortais. E o Senhor Jesus, ele era assim, até o momento em que ele nasceu. Quando o Senhor Jesus nasceu, ele se tornou capaz de sangrar e de morrer. Para que isso fosse possível, o Senhor Jesus precisou encarnar. Como que o Eterno pôde morrer? O próprio Evangelho nos ensina. O Verbo se fez carne. Ou seja, aquele que era espírito se tornou carne. O Senhor Jesus se tornou como um de nós. Assumiu sobre ele a nossa natureza humana. Com a finalidade única de morrer por causa dos nossos pecados. Ele se tornou homem com esta finalidade, irmãos. Ele nasceu para morrer na cruz. Essa é a verdade das Escrituras. Como que o Eterno pôde morrer? Porque aquele que é eterno, aquele que é Deus bendito eternamente, amém. Ele se fez carne, assumiu a nossa natureza humana com a finalidade de se tornar capaz de morrer como os homens morrem. Meus irmãos, e é inegável que ele foi extremamente torturado e que ele sangrou por horas e horas até morrer. Isso é verdade. Essa é a realidade da cruz. Porém, essa é uma perspectiva sobre a morte de Jesus. Jesus morreu como morrem todos os homens. E ele morreu uma morte real. Você já viu um corpo morto? Por certo, você já foi em velórios? O Senhor Jesus morreu como qualquer outro homem morre. Ele morreu uma morte real. E este versículo que nós acabamos de ler nos ensina exatamente isso. A morte do Senhor Jesus foi real. Mas a morte do Senhor Jesus também foi única. A morte do Senhor Jesus também foi planejada. A morte do Senhor Jesus foi voluntária. E a morte do Senhor Jesus foi sacrificial, foi expiatória. E é por isso que nós precisamos ir mais fundo. Nós não podemos parar na perspectiva da morte real do Senhor Jesus. Nós precisamos ir além. Entender que esta morte foi única, que ninguém morreu como ele morreu. E entender as razões pelas quais ele precisou morrer. Vamos olhar por um instante para esse aspecto da morte do Senhor Jesus também. Vamos entender que a morte dele é única. E por que a morte do Senhor Jesus é única? Porque ele foi o único homem que morreu sem que a morte tivesse qualquer direito sobre ele. Por que não? Porque a morte não tinha direitos sobre o Senhor Jesus. Porque morte é salário do pecado. E o bendito que morreu na cruz central não tinha nenhum. São fartas as evidências, as provas bíblicas de que o Senhor Jesus, em toda a sua vida, em toda a sua conduta, em toda a sua palavra, o Senhor Jesus permaneceu imaculado e incontaminado. Isso nos afirma o apóstolo Pedro em 1 Pedro 1,19. O Senhor Jesus, desde o dia que nasceu do ventre de Maria, até as 3 horas da tarde na cruz do Calvário, ele permaneceu perfeito e imaculado em tudo que ele fez, em tudo que ele falou. Toda a sua vida e conduta são imaculadas. E a Bíblia também nos afirma que ele não cometeu pecado. Por isso a morte não tinha poder sobre ele. Isso significa também que a morte não poderia vencê-lo, porque ela não tinha direitos sobre o Senhor Jesus. E aqui entra um ponto que nós precisamos evoluir a partir de hoje. Nós precisamos aprender a conciliar nas nossas mentes verdades que parecem contraditórias. Só que elas, na verdade, são perspectivas diferentes a respeito do mesmo fato.
A morte de Jesus foi real. Ele morreu como morrem todos os demais homens de carne e osso. Mas a morte do Senhor Jesus também foi única, no sentido de que a morte não tinha poder sobre ele. A morte não poderia vencê-lo. Apesar de todas as torturas e sofrimentos, a morte não tinha nenhum direito sobre ele, porque ele não tinha pecado. Um outro ponto importante: a morte do Senhor Jesus foi também planejada. Você deve se lembrar bem do que diz Apocalipse 13:8, que fala a respeito do cordeiro morto antes da fundação do mundo. Entenda que isso significa que mesmo antes do mundo ser criado, antes mesmo da morte sequer existir, antes do pecado entrar no mundo, a salvação dos homens havia sido planejada nos eternos conselhos da Trindade. Por isso o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A morte dele já estava minuciosamente planejada antes de Deus criar o mundo. Antes do homem existir, antes mesmo do pecado existir e da morte, já estava o plano eterno de Deus definido, decidido. Deus haveria de enviar ao mundo um Salvador, para que este Salvador morresse no lugar do seu povo. Note que a profecia de Apocalipse fala de um cordeiro, não um cordeiro ferido antes da fundação do mundo, mas o cordeiro morto. O plano de Deus não era outro, senão que o Filho dele viesse a este mundo para morrer. Então entenda, a morte do Senhor Jesus foi planejada por Deus Pai. E este planejamento foi cumprido no tempo pela pessoa do Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. O João Batista dá esse testemunho quando vê o Senhor Jesus vindo em direção dele, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João diz isso, ele já estava anunciando que Jesus Cristo veio para morrer. Ele veio para morrer. Ele veio para executar o plano de Deus. E foi exatamente isso que ele fez. Meus irmãos, é por isso que é importante entender que a morte do Senhor Jesus, ela não foi um acidente. Ela não foi algo acidental. Não foi algo que aconteceu de acordo com a vontade dos homens. Aquilo que os homens fizeram a Cristo foi exatamente aquilo que o Pai Celestial planejou antes de fundar o mundo. Mas há ainda um outro ponto que você deve entender sobre a morte do Senhor Jesus. A morte dele foi voluntária. Sabe o que os homens sem a luz de Deus pensam? Que Jesus foi uma vítima arrastada contra a sua vontade para o Calvário. Meus irmãos, esse também foi o pensamento da multidão que presenciou a crucificação do Senhor Jesus. Lembra que esta multidão repetia continuamente para ele, dizendo: salva a ti mesmo. O que é que eles pensavam sobre aquele homem da cruz central? Ninguém ali acreditava que o Senhor Jesus poderia, se ele quisesse, ter evitado sua morte. Eles não conseguiam conceber essa ideia. É assim também que os homens pensam até hoje. É assim que os filmes mostram, é assim que essas coisas mostram a crucificação. Mostram o Senhor Jesus indo à cruz como alguém que não poderia evitar o que estava acontecendo com ele. Meus irmãos, a multidão daquela época acreditava na mesma coisa. Por isso eles ficavam insultando o Senhor, dizendo: salva a ti mesmo. Eles não acreditavam que o Senhor Jesus seria capaz de interromper tudo aquilo e evitar a sua morte. Mas há um povo, há algumas pessoas no mundo que pensam diferente do mundo. Esses são os crentes. Crentes são pessoas que têm intimidade com as palavras do Calvário. E por isso eles sabem que existem provas claras e inequívocas de que o Senhor Jesus foi voluntário para morrer. Que nada naquela cruz aconteceu contra a vontade do Senhor Jesus. E isso é nos mostrado desde o jardim de Getsêmani.
Se você se lembra, quando o Senhor Jesus estava na noite de quinta-feira lá no jardim com seus discípulos, Judas Iscariotes chega com uma escolta de soldados fortemente armada para prender o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus se antecipa, se colocando entre os discípulos e a escolta de soldados e pergunta: a quem buscais? E disseram: buscamos a Jesus o Nazareno. Ele diz: sou eu. E naquele momento a Bíblia nos diz que eles recuaram e caíram por terra. Então, naquele momento, seria o momento propício. Veja que clara a mensagem ali no jardim. Seria o momento adequado de o Senhor Jesus se retirar para onde ele quisesse e escapar da cruz. Entretanto, meus irmãos, nos dias João 19:4, que o nosso bendito Senhor, ele se entrega voluntariamente aos soldados, sabendo tudo o que deveria acontecer com ele. Veja que ele se entrega aos soldados assim como era a vontade de Deus. Era a vontade do Pai que Cristo se entregasse para morrer para o seu povo. E também era a vontade de Cristo fazer isso. Pois o próprio Senhor Jesus havia, pouco antes, lá naquele período que ele esteve com os discípulos, pouco antes de sair para o jardim do Getsemane, o Senhor Jesus disse aos seus discípulos assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus estava dizendo aos seus discípulos que não existe amor maior do que o dele, porque ele daria, ele entregaria, ele iria voluntariamente se entregar por amor dos seus amigos, por amor do seu povo. Meus irmãos, esse é o motivo pelo qual o Senhor Jesus foi voluntário para morrer. O motivo é que o Senhor Jesus amou o seu povo. Meus irmãos, quem pode contar sobre isso? Quem pode expressar aos ouvidos dos homens o amor do Senhor Jesus em dar a sua própria vida em favor do seu povo? Não há palavras humanas que consigam expressar isso, mas há algo que o coração humano pode fazer: crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele não foi uma vítima arrastada contra a sua vontade ao Calvário. Ele foi ao Calvário por amor do seu povo. E que você creia nisso. Meus irmãos, veja como a morte do Senhor Jesus, como as coisas que aconteceram no Calvário são completamente diferentes do modo como os homens pensam. Veja como, se você seguir aquilo que a Escritura está te ensinando, a sua mente vai ser diferente da mente que os homens naturalmente têm, porque nós procuramos ter uma mente guiada pela palavra de Deus. Veja como há várias perspectivas diferentes sobre a morte do Senhor Jesus. E irmãos, uma que eu quero citar agora, que é sobre a singularidade da morte do Senhor Jesus. Jesus morreu de verdade, ele morreu uma morte real. A morte dele foi planejada desde antes da fundação do mundo. Mas também a morte do Senhor Jesus foi diferente de qualquer outra morte. E as provas estão aqui na cruz. As provas estão aqui no Calvário. É para onde nós devemos olhar e perceber quão diferente foi a morte do Senhor Jesus da morte dos demais homens. Lembre-se das palavras que o Senhor Jesus Cristo disse pouco antes de dizer as suas últimas palavras, que estão registradas em Lucas 23:46. Eu quero relembrá-la aos irmãos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 19, verso 28, o qual nós estudamos aqui no último final de semana. O Senhor Jesus disse assim, presta atenção: depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, ele disse: estou com sede. Veja que o Senhor Jesus estava atento a tudo o que estava acontecendo, mesmo depois de 6 horas de crucificação. O Senhor Jesus sabia que a hora da morte dele havia chegado. E o Senhor Jesus também sabia que todas as profecias do Antigo Testamento estavam cumpridas, com exceção de apenas uma. Por isso João escreve dizendo: Jesus, sabendo que todas as coisas estavam terminadas. O Senhor Jesus estava consciente de tudo que estava acontecendo às 3 horas da tarde, depois de suportar todo o horror da cruz. Veja como a morte
morte dele é singular. Nenhum outro ser humano poderia fazer isso. Mas nós podemos ir ainda mais profundo nessa questão. Nessa questão da singularidade da morte de Cristo. Como as coisas que ele fez, somente ele poderia ter feito. No verso seguinte, em João 19:30, é dito que o Senhor Jesus, depois de ter provado o vinagre, disse: está consumado. O Senhor Jesus prova o vinagre, cumpre a última profecia que faltava do Antigo Testamento, e então ele diz assim: a obra que eu recebi de meu Pai para realizar desde antes da fundação do mundo está terminada. A obra está completa, a obra está concluída. E ele diz mais nesta palavra, está consumado, ele diz: a dívida dos pecados do meu povo está paga. E ele diz também: estão cumpridas todas as profecias do Antigo Testamento. Veja como a mente dele permanecia calma, serena, tranquila e focada no seu objetivo, depois de suportar o horror da cruz. Sabe o que ele faz depois? Ele faz esse anúncio, ele inclina a sua cabeça, entrega seu espírito ao Pai e ele morre. Sabe que horas ele morre? A Bíblia nos deixa essa realidade realçada na Bíblia. Volte lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Leia o versículo 44, por favor. Está escrito assim, ó: já era quase a hora sexta, meio-dia, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, às 15h. Esse texto nos afirma que o Senhor Jesus sabia exatamente a hora que ele deveria morrer. Ele tinha que morrer às 15h. Mas como que alguém torturado sabe exatamente a hora que ele deve morrer? Como é que o Senhor Jesus sabia? Porque estava profetizado na Bíblia. Estava escrito na Bíblia desde o tempo em que Israel saiu do Egito. Deus ordenou ao povo de Israel assim: oferecerás um cordeiro de manhã e outro cordeiro à tarde. Êxodo 29:39. Os judeus da antiga aliança sacrificavam um cordeiro às 9 da manhã, sacrificavam outro cordeiro às 15h. Meus irmãos, o Senhor Jesus foi crucificado na hora exata, o Senhor Jesus morreu na hora exata, conforme a Escritura prescreve. Mas presta atenção, talvez você não entendeu. O Senhor Jesus estava crucificado, pés e mãos atravessados por pregos, o corpo dele estava todo deformado dos espancamentos, da brutalidade que ele recebeu dos homens, mas a mente dele permanecia focada na hora. Meu Deus do céu, gente. Observe como são benditas as coisas escritas na palavra de Deus. O Senhor Jesus sabia a hora exata que ele deveria morrer. Quem pode fazer isso? Quem pode determinar o horário em que vai morrer? A morte de Jesus é singular, irmãos. Ninguém morreu como ele morreu. Ninguém nasceu como ele nasceu. Ninguém viveu como ele viveu. Ninguém morreu como ele morreu. A morte dele é singular. Mas nós podemos ir mais fundo ainda. Vamos no texto que nós lemos, no nosso texto base. Lucas 23:46. Observe cuidadosamente as palavras que o Senhor Jesus pronuncia e o modo como ele as pronuncia. É dito assim: e então, exclamando em alta voz, Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Um homem exausto, um homem impotente, poderia dizer palavras em alta voz pouco antes de morrer. Mas não é assim que o mundo pensa. Que o Senhor Jesus morreu porque não podia impedir. Não é assim que o mundo mostra um Jesus que caminha pela via dolorosa, tropeçando e caindo. Não é assim. Mas não é esse o Cristo da Bíblia, meus irmãos. Não é isso que a Bíblia ensina. Ainda que tenha 1 milhão de pessoas dizendo que foi assim, você não encontra esses relatos na Bíblia.
O que você encontra na Bíblia é o Senhor Jesus às 3 horas da tarde, exclamando em alta voz, dizendo em alto e bom som, dando um grito muito alto, o que seria algo completamente impossível para um homem que estava com suas forças esgotadas. Sabe por que o Senhor Jesus fala isso às 3 horas da tarde? Para que a fé do seu povo seja posta num Salvador onipotente, num Salvador todo-poderoso, num Salvador que não se cansa, não se fadiga, não perde as forças, não pode ser derrotado. Só que nós podemos ir além. Nós podemos ir mais fundo ainda. Nessas palavras de Lucas 23, 46, também estão relatados o momento em que o Senhor Jesus retorna à comunhão com o Pai. Meus irmãos, entender essas palavras é de importância infinita, porque coisas nunca vistas aconteceram no Calvário, e dentre elas está uma: o Pai e o Filho foram separados por 3 horas. Se você se lembra, no início da crucificação, o Senhor Jesus, ele intercedeu, ele orou ao Pai. E ele orou da seguinte forma, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas entre essa primeira palavra da cruz, este primeiro ensino de Cristo na cruz, até essas palavras últimas ditas às 3 horas da tarde, passaram-se 6 horas. Durante essas 6 horas, 3 delas, o Senhor Jesus passou suportando a brutalidade e o escárnio dos homens. Isso aconteceu das 9 da manhã até o meio-dia. Mas a Bíblia nos mostra claramente, meus irmãos, que ao meio-dia tudo muda. Do meio-dia às 3 da tarde, o Senhor Jesus tem que beber o cálice que ele havia transpirado sangue no jardim para que o Pai passasse dele. Aconteceram coisas do meio-dia às 3 da tarde que a mente humana não consegue prescrutar, não consegue penetrar, nós não conseguimos entender. Só que nós temos que crer, porque assim disse o Senhor Jesus, que ele pagou o infinito débito. Ou seja, ele suportou tudo o que os nossos pecados mereciam. E que foi no final das 3 horas de crucificação que o Senhor Jesus disse aquelas palavras terríveis: Deus meu, por que me desamparaste? Evidentemente que houve uma mudança no relacionamento entre Deus Pai e Deus Filho. No início da crucificação, Jesus se dirigiu a Deus chamando-o de Pai. Às 3 horas da tarde, Jesus se dirige a Deus, chamando-o de Deus e dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora, depois deste momento, depois que a obra está consumada, depois que Jesus bebeu o vinagre, às 3 horas da tarde, tudo está consumado. A obra estava concluída. O sol voltou a brilhar e brilha até hoje, porque o Senhor Jesus triunfou na cruz. O Salvador, então, é visto mais uma vez em comunhão com o Pai. E por isso Lucas registra que Jesus orou assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Agora, às 3 horas da tarde, Jesus volta à comunhão com o Pai e ele faz uma coisa estupenda. Ele entrega seu espírito nas mãos do Pai. Meus irmãos, mas você precisa entender isso. Essas palavras não foram aleatórias. Essas palavras que o Senhor Jesus disse aqui não foram improvisadas. Por que o Senhor Jesus usou exatamente essas palavras às 3 horas da tarde, dizendo: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Sabe onde estava a mente do Senhor Jesus? No Salmo 31, 5. Lá está escrito assim: entrego o meu espírito nas tuas mãos. Meus irmãos, para um pouco e pensa, reflete um pouco. O Senhor Jesus está todo o tempo com a mente serena e focada. Em todo o tempo, o Senhor Jesus permanece atento a
todas as profecias do Antigo Testamento ao mesmo tempo. Meus irmãos, e ele vai dando cumprimento a cada uma delas, a cada gesto dele na cruz, a cada palavra da cruz é uma profecia que se cumpre do Antigo Testamento, mas ele faz isso enquanto agoniza na hora da morte. Meu Deus do céu. Qualquer pessoa sensata iria pensar assim: é impossível que um homem faça isso. E eu concordo com você. Mas aquele homem da cruz central fez isso. Ele permaneceu em todo o tempo que estava sendo torturado, atento a todas as profecias do Antigo Testamento, sem se esquecer de nenhuma, e ele estava atento a todas elas ao mesmo tempo. E cada palavra do Senhor Jesus, cada gesto que ele faz, é uma profecia que vai se cumprindo, ele vai provocando intencionalmente o cumprimento dessas profecias. Meus irmãos, isso mostra que a morte do Senhor Jesus foi singular. Quem morreu assim? Quem pode morrer assim, irmãos? Quem pode dar um alto grito na hora da morte? Tudo isso o Senhor Jesus Cristo fez. E ninguém mais poderia fazer, porque simplesmente não existe outro igual a ele. Mas nós podemos ainda ir mais fundo. Nós podemos olhar para um outro detalhe importante a respeito desta hora da morte do Senhor Jesus. Lá mesmo em João 19:30, que nós mencionamos há pouco, da qual acredito que os irmãos estão até acostumados e sabem o que está escrito lá. Lá em João 19:30 é aquele versículo que diz: e havendo provado o vinagre, Jesus disse, está consumado. Terminou a obra. O que ele faz imediatamente depois? O texto bíblico diz que ele inclina a cabeça e entrega o Espírito. Meus irmãos, imediatamente após dizer em alta voz o que estava profetizado no Salmo 31:5, o Senhor Jesus inclina sua cabeça, o que prova que ela não estava inclinada antes. Que o Senhor Jesus, durante as 6 horas da cruz, ele permaneceu com a sua cabeça levantada. Pois se não fosse assim, a Escritura não poderia nos afirmar que ele reclinou a cabeça na hora da morte. Isso perderia o sentido. A mensagem que o Evangelho quer nos mostrar é que o Senhor Jesus fez isso de modo consciente, intencional, calmo e reverente. Você inclina a cabeça quando você vai orar a Deus. O Senhor Jesus fez a mesma coisa. Ele demonstrou um ato de reverência intencional diante do Pai no exato momento da sua morte. Mas escuta, o que isso nos prova? Meus irmãos, nos mostra que na cruz central não estava um sofredor impotente. Não estava um homem sem forças. Não estava um homem que estava desamparado. Mas um homem que poderia e que fez todas estas coisas como obra intencional da sua própria vontade, num ato de reverência diante de Deus. Ele reclina a sua cabeça antes de morrer, coisa que não foi feita em nenhum outro momento durante 6 horas de crucificação. Isso para nos mostrar, meus irmãos, que a morte do Senhor Jesus foi diferente de qualquer outra morte. Mas há mais coisas profundas que nós deveríamos passar o resto da nossa vida meditando sobre elas, que é sobre o que o Senhor Jesus faz quando ele entrega o seu Espírito nas mãos do Pai. Porque Lucas nos ensina que Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Por que o Senhor Jesus disse isso? Por que ele agiu assim? Meus irmãos, porque é exatamente isso que é a morte. A morte é exatamente isso. A morte é a separação do corpo e do espírito. Isso é a morte. É isso que o Antigo Testamento nos diz que é a morte. Eclesiastes 12:7 diz que o pó volta à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, que na morte há uma separação. Que essa ideia de que a alma permanece com o corpo
na hora da morte, é uma blasfêmia, é um engano terrível. Porque a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos prova que a morte é exatamente isso. A morte é a separação do espírito e do corpo. E isso mostra a natureza humana de Cristo. Cristo tinha um corpo humano, mas ele também tinha dentro de si o espírito eterno, imortal. E então acontece isso lá na cruz. Você quer uma prova? Abre sua Bíblia em Tiago 2:26, porque Tiago nos dá uma ideia clara do que a morte de fato é, para que nós entendamos que o Senhor Jesus de fato esteve morto. Tiago 2:26 diz: pois assim como o corpo sem o espírito está morto. O que é um corpo morto? Um corpo sem o espírito. Ou seja, um ser humano, um homem, como eu, como você, como o Senhor Jesus Cristo foi durante o seu tempo aqui na terra, é composto de corpo e de espírito. Nós não somos só essa carcaça que envelhece, adoece e morre. Dentro de nós há um espírito que se separa do nosso corpo no exato momento da morte. E isso é a morte. Foi isso que o Senhor Jesus experimentou às 3 horas da tarde. A morte de Jesus foi real, irmãos. Ele morreu como morrem todos os demais homens. Porém, ao mesmo tempo, a morte dele foi única, foi singular, foi planejada. Veja como o Evangelho nos mostra ainda mais essa singularidade da morte de Jesus. Porque ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esse verbo grego, entregar, significa soprar para fora. Significa que o Senhor Jesus, por obra da sua própria vontade, soprou para fora de si o seu espírito. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. O corpo dele pendeu sem vida na cruz, o espírito dele voltou a Deus no céu. Foi isso que aconteceu lá. E aí eu te pergunto, que outro homem pode fazer isso? Que outro homem pode lançar para fora desse seu espírito? Nenhum outro homem pode. Nenhum outro ser humano pode. Só houve um que pode fazer estas coisas. E ele morreu às 3 horas da tarde, lá na cruz do Calvário. O Senhor Jesus entregou o seu espírito como obra da sua própria autoridade, no seu próprio domínio sobre si mesmo, por ser ele Senhor e Deus. Mas um outro ponto ainda, da qual não posso sair deste assunto sem falar sobre isso. A morte de Jesus foi também uma morte expiatória. Algo que nenhuma outra morte foi. Meus irmãos, e isso é importante demais para nós. Porque foi exatamente para fazer expiação por nossos pecados que o Senhor Jesus Cristo desceu do céu. Meus irmãos, só que para fazer expiação, não é suficiente que a vítima sofra muito. Também não é suficiente que a vítima derrame muito sangue. Meus irmãos, é igualmente indispensável que a vítima morra. Esse era o plano de Deus, o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Não tenha dúvidas de que sofrer muito era necessário para fazer expiação e que derramar o sangue era necessário para a expiação. Porém, sem a morte de Cristo, o preço não seria pago. Jesus precisou morrer para prover a Deus a satisfação completa da santidade de Deus que nós ultrajamos com nossos pecados. Jesus proveu na sua morte tudo aquilo que a justiça de Deus exigia de nós por causa dos nossos pecados. E tudo ele já tinha suportado. Ele já tinha sofrido horrivelmente mais do que nossas mentes podem calcular. Quem pode calcular, quem pode contar sobre estas coisas? Quem pode dizer o que aconteceu no Calvário do meio-dia às 3 da tarde, irmãos? Mas, nos últimos instantes de vida terrena do Senhor Jesus, depois de ele provar o vinagre, restava-lhe ainda um sofrimento por nossa causa. Que sofrimento era esse? Suportar o aguilhão da morte, o ferrão da morte.
ele teve que suportar isso. Meus irmãos, e era assim, porque todos os sacrifícios do Antigo Testamento diziam que aquele que faria expiação pelos pecados precisava morrer. Então entenda uma coisa sobre a morte de Jesus. Ela era absolutamente necessária, não por qualquer necessidade dele, mas por nossa necessidade. O Salvador dos homens, o bendito Senhor que morreu naquela cruz, ele sofreu horrivelmente, precisou tomar vinagre, e não era suficiente ainda para pagar os nossos pecados. Ele precisava morrer. Mas ele, como imaculado Filho de Deus, não poderia ser vencido pela morte. A morte não tinha poder sobre ele. E é para provar isso que o Senhor Jesus, em alta voz, diz isso. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Isso prova para os crentes que o Senhor Jesus não foi vencido pela morte. O Senhor Jesus, ele entregou-se voluntariamente à morte. Jesus entrega seu espírito ao Pai no céu e o seu corpo à morte na terra. Foi isso que o Senhor Jesus Cristo fez. Ele não foi vencido, ele se entregou voluntariamente, porque esse era o plano de Deus. A morte não tinha poder sobre eles. Meus irmãos, e é isso que o Senhor Jesus está fazendo. Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. O Senhor Jesus está fazendo duas coisas. Ele está exercendo o seu poder sobre si mesmo, está cumprindo a palavra de Deus, porque os cordeiros morriam às 3 da tarde. Ele está cumprindo a palavra de Deus e, ao mesmo tempo, ele está se entregando à morte. Mas por que o Senhor Jesus faz isso? Meus irmãos, ele vem se entregando desde o dia em que ele nasceu neste mundo. Ele se deixa vencer, ele não é vencido. Assim como ele não foi vencido e capturado pelos soldados, ele se entregou voluntariamente, meus irmãos. Da mesma forma, o Senhor Jesus se entrega à morte. Mas por que razão ele faz isso? Porque ao 3º dia, ele haveria de triunfar também sobre a morte. Na cruz, Jesus vence o mundo, vence o pecado, vence o diabo. Mas ao 3º dia, ele vence a morte. E é por isso que ele se entrega. É por isso que ele deixa que a morte o conquiste. E é assim que nós precisamos ver o nosso Senhor. Não como uma vítima vencida, mas como alguém que faz tudo pelo bem do seu povo. Mas entenda uma outra questão ainda. Houveram pessoas que viram isso. Qual foi a conclusão que elas chegaram? Houveram pessoas que presenciaram tudo isso que aconteceu no Calvário. E que viram estes eventos, da hora 6ª à hora 9ª, e que ouviram todas estas coisas que o Senhor Jesus falou e fez. E o que aconteceu com elas? Será que elas continuaram indiferentes, como as pessoas hoje, que ouvem que Jesus morreu e continuam os mesmos? Por favor, vá comigo a Marcos. Volta a sua Bíblia, você está em Lucas. Vá aqui a Marcos, capítulo 15, versos 37 a 39. E preste atenção nos efeitos que estas coisas surtiram nos homens que estavam ali junto do Senhor Jesus. Como foi que as pessoas que testemunharam isso reagiram? Presta atenção. Diz Marcos 15:37 assim. Mas Jesus, dando um alto brado, expirou. Então o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. E vendo-o expirar assim, o centurião que estava diante dele disse: é verdade, este homem era o Filho de Deus, louvado seja Deus. Veja que o Evangelho nos mostra que um centurião, o que era um centurião? Era o chefe dos soldados encarregados da crucificação do Senhor Jesus. Sabe por que a Bíblia mostra que um centurião reagiu assim? Porque um centurião estava acostumado a crucificar pessoas. Um centurião estava acostumado a ver pessoas agonizarem e morrerem pregadas numa cruz.
Porém, este homem foi tremendamente abalado pelo modo como Jesus morreu. Porque o modo como Jesus morreu foi totalmente diferente do modo como os homens naturalmente morrem. Sabe o que foi que abalou o coração do centurião? Ele ouviu o Senhor Jesus gritar em alta voz na hora da morte: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe a conclusão que o centurião chegou? Que aquele que estava pregado naquela cruz central não estava sem forças. Ele não estava impotente diante das coisas que estavam acontecendo ali. Quando ele ouve o Senhor Jesus lançar para fora de si o seu espírito, ele ouve, ele percebe algo nunca visto. Nunca nenhum homem morreu assim. Nunca nenhum homem lançou para fora de si o seu espírito. E ao ver estas coisas, este homem acostumado com mortes, ele entendeu que a morte do Senhor Jesus foi real. Entretanto, que a morte do Senhor Jesus foi também uma morte única, que abalou o coração daquele homem. Meus irmãos, é exatamente na ótica deste centurião que nós precisamos olhar a cruz. É exatamente do modo como ele viu a cruz que nós precisamos também ver a cruz. Sabe como é que se vê a cruz hoje? Com os olhos da fé. Sob qual instrumento? A palavra de Deus. Você tem que olhar para a cruz com os olhos da fé, olhando para a palavra de Deus, e você consegue ver as mesmas coisas que aquele centurião viu, e o seu coração será abalado. O centurião soube, ele entendeu que a cruz não foi de improviso. Esse homem entendeu que aquilo não foi obra do acaso. Ele percebeu que aquilo que aconteceu naquela cruz central, durante aquelas 6 horas, não foi obra natural. Ele entendeu que aquilo era o cumprimento de um plano eterno. E por isso que ele, ao ver o Senhor Jesus morrer como ele morreu, esse homem disse: é verdade, aquele que morreu na cruz é Filho de Deus, porque ninguém poderia fazer as coisas que ele fez sem ser Filho de Deus. Veja como este homem realmente foi impactado pela obra de Cristo na cruz do Calvário. E entenda que os homens hoje não são impactados, porque essas coisas não são pregadas a eles. Meus irmãos, é obrigação nossa nos curvar diante destas coisas e nunca mais nos esquecer delas. É também nossa obrigação não pensar como o mundo pensa. Sabe, como o mundo vê a mensagem de um Salvador morto numa cruz? Eles veem Jesus como alguém que morreu contra a sua vontade. Eles veem o Senhor Jesus como alguém que morreu sem forças e impotente. Eles gostam de procurar entender que Jesus não desceu da cruz, porque ele não podia descer. É assim que o mundo pensa. E infelizmente, irmãos, é assim que muitas pessoas chamadas crentes pensam também. Mas é nosso dever ver a morte de Cristo, não como o mundo vê, mas como aquele centurião viu. Precisamos olhar, irmãos, e olhar com os olhos da fé para as Sagradas Escrituras, para que nós possamos entender quem é o nosso Salvador. O nosso Salvador não foi um homem que morreu impotente. É um Salvador triunfante. É um Salvador todo-poderoso. Este que morreu na cruz é o bendito Filho do Deus Altíssimo. E nós precisamos entender que a morte dele não é algo simples. Não foi como a morte de todos os outros homens. A morte do Senhor Jesus tem várias perspectivas, das quais nós precisamos conhecer. Por isso, se curve diante das maravilhas da cruz. E que o seu coração seja exercitado nestas coisas. E que o teu coração creia nestas verdades, para que ele possa então descansar na obra consumada do Senhor Jesus. E nós possamos então conhecer a fé bíblica. Meus irmãos, as pessoas têm uma ideia sobre fé, pensando que cada um pode ter a dele, que cada um pode pensar do seu jeito, que cada um vai para o céu tendo a sua própria fé. Entretanto, isso não tem amparo na verdade.
Lembre-se daquilo que um homem que guardou a fé até o fim disse sobre a cruz. Escuta o que ele falou. Ele disse assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, meus irmãos. Essa é a fé de Paulo. Essa é a fé verdadeira. Não existe outra fé além dessa. A fé é a fé de que aquele que morreu na cruz é o Filho de Deus. E o motivo pela qual as coisas da cruz aconteceram foi porque ele me amou e ele se entregou por mim. Feche seus olhos, recline sua cabeça e adore o seu Senhor e Salvador. Ó Santo Deus, quão profundas são estas coisas, quão inesgotável este assunto. Senhor, quantas perspectivas podemos ver a morte do teu Filho no Calvário. Senhor, a perfeição nos seus gestos, a perfeição nas palavras, porque este sacrifício foi de fato perfeito e realizado não por outro, mas pelo teu próprio Filho. Porque simplesmente, Senhor, sabemos e assim cremos que não haveria outro perfeito como ele para realizar uma obra como essa. Por isso ele desceu do céu, por isso ele se tornou carne como nós, para poder ir à cruz, sofrer e morrer para nos salvar. E tudo ele fez, Senhor, por amor. Quem pode descrever tudo o que ele fez? Quem pode, Senhor, compreender todas estas coisas? Sabemos que isso não é obra de um dia nem de dois. É obra de uma vida, é obra da eternidade. Que passaremos, meu Deus, os séculos dos séculos na tua presença, aprendendo e conhecendo mais destas coisas, nos aprofundando cada vez mais no amor de Jesus, que o levou à cruz e morrer em nosso lugar. Ah, bendito seja o teu nome, Pai, por prover tão grande sacrifício no altar por nossa causa. Nós, tão vis criaturas, Senhor, pecadores da sola do pé ao alto da cabeça, o Senhor nos enviou o teu Filho para morrer por nós. Cabe-nos tão somente, Senhor, curvar nossas cabeças e adorar aquele que fez o céu e a terra por esta obra bendita, iniciada e terminada na cruz com a morte do teu Filho. Bendito seja o teu nome, Senhor, bendito sejas por este ensinamento, bendito seja pelos corações que foram tocados neste dia, por toda a tua graça manifestada a nós neste tempo. Louvado seja o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.